Oferecimento Seara Gourmet. Hambúrgueres até 4 vezes mais altos. Salve, salve, galera, como é que tá? Tudo bem? Daqui a pouquinho tem Globo Esporte pra vocês. A gente vai mostrar que o Palmeiras saiu na... Tem Globo Esporte pra vocês. A gente vai mostrar que o Palmeiras saiu na frente nas finais da Recopa Sul-Americana, jogando lá na Argentina, venceu o Defensa e Justiça por 2-1, tá pertinho da taça, o Verdão. E tem também Liga dos Campeões, hein? Neymar estava no seu modo adulto ontem, meteu 2 assistências. Essa foi fenomenal pro Marquinhos. O PSG ganhou do Bayern na Alemanha por 3-2. Você confere todos os detalhes aqui no Globo Esporte, 1 da tarde, eu espero vocês. Jornal da EPTV, primeira edição. Oferecimento Unify. Quando tudo isso passar, nós vamos construir um mundo bem melhor. E Rosário, ligue, compre e tenha entrega rápida. O segredo é um bom doce. Olá, boa tarde, 12:02, o EPTV1 já está no ar com as principais notícias da região. A gente acompanha as investigações do assalto a 3 agências bancárias em Mococa. Por enquanto, ninguém foi preso e os moradores continuam assustados. Ao vivo da cidade, o repórter Rafael Castro fala sobre a movimentação nas lotéricas, já que a agência da Caixa Econômica Federal está fechada. Rafael. Então, quinto dia útil de pagamento, já tem muito movimento nas lotéricas. Depois do que aconteceu ontem aqui em Mococa, o movimento aumentou. É o caso aqui dessa lotérica no centro da cidade. A gente vai trazer os detalhes nessa edição. Até daqui a pouquinho, Rafa. De Casa Branca, João Vitor Nel atualiza os casos da Covid-19 por lá. Um mês de março bem complicado, né, João? Mês de março complicado, viu, Ju? E começo de abril também. Só pra gente ter uma ideia, foram 280 casos confirmados no mês passado e 13 pessoas morreram por conta da Covid-19. Mas como essa massa mole e pequenininha pode virar um pão grande e fofinho? Como uma coisa virou outra? Novidade no pré-cadastro para vacinação contra a Covid-19 é uma parceria do governo estadual com o WhatsApp. Dá para fazer esse pré-cadastro pelo aplicativo. A gente vai explicar como daqui a pouquinho. E ainda falando sobre vacinação, nós vamos trazer um balanço das nossas cidades. O que mais avançou foi a aplicação da segunda dose, com um aumento de 16% em relação à semana passada. Vamos lá, EPTV1 começando e a gente atualiza as informações do ataque a 3 agências bancárias em Mococa. Ontem, criminosos armados levaram o terror à cidade. Por mais de 1 hora, fizeram disparos em frente aos bancos e à base da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Rafael Castro acompanha essa história desde ontem, hoje de novo cedinho em Mococa, e agora vai mostrar pra gente movimentação nas lotéricas, tudo isso uma consequência do assalto, né, Rafa? Boa tarde. Hoje, boa tarde para todo mundo. Teve um reflexo, né, o que aconteceu ontem aqui em Mococa e que deixou os moradores assustados. Foram 3 agências bancárias, né, que foram alvo dos criminosos. 2 delas, as agências do Banco Santander e também do Banco Mercantil, estão funcionando normalmente, viu? Então, o cliente, enfim, o correntista pode ir lá sacar o dinheiro. Agora, com relação à agência da Caixa Econômica Federal, não. Muitas pessoas procuraram a agência da Caixa Econômica Federal hoje aqui no centro de Mococa e não conseguiram sacar o dinheiro, não tiveram acesso a nenhum tipo de serviço. E aí o que aconteceu? A orientação é Você pode jogar na garrafa? procurar as lotéricas, né? Foi o que aconteceu aqui, ó, nessa lotérica no centro de Mococa. Dá uma olhada na fila, tá grande, né, gente? Realmente é um reflexo da ação dos criminosos aqui em Mococa. Muitas pessoas procurando a lotérica para sacar dinheiro. Hoje de manhã a gente preparou também uma reportagem justamente acompanhando as investigações. A Polícia Civil aqui de Mococa ainda segue em busca dos criminosos. Até o momento ninguém foi preso. Acompanhe. Um dia depois dos ataques, olha o tamanho da fila em frente a uma das 3 agências que foram alvo dos criminosos.
Muita gente veio sacar dinheiro, ainda assustada com tudo o que aconteceu. Agora a gente fica inseguro, né? A gente fica assim, tudo é medo, gera medo na gente, né? Nossa, foi um tiroteio violento, né? Assustou muito o povo. A cidade é pacata, né? Então a gente não tá acostumado com o que a gente viu. Eu moro aqui perto. Quando explodiu os caixas, temeu até minha casa. Eu vi alguns deles com os fuzis na mão, foi bem aterrorizante mesmo. Segundo a Associação Comercial de Mococa, pelo menos 10 estabelecimentos foram atingidos por disparos. Só aqui foram 5 tiros. A porta de vidro não aguentou. O comerciante ficou no prejuízo. Vai ser uns 3, 4 dias só para pagar o serviço da porta aí. A gente já paga a conta de muita gente irresponsável, né, em festas, aglomerações assim, que é desnecessário nesse momento. E agora a gente paga por uma coisa assim de bandidos que vêm não sei da onde para tocar terror na cidade e deixar o prejuízo pra gente. Na madrugada de ontem, os moradores acordaram ao som de tiros. Olha esse barulho de tiro. Com roupas e toucas pretas, os criminosos armados levaram o terror à cidade. Cápsulas de balas ficaram espalhadas pelo chão. Os ladrões se dividiram, enquanto alguns faziam disparos contra uma unidade de pronto atendimento que está sendo reformada. Um vigilante que estava na UPA foi ferido por estilhaços de vidro, mas sem gravidade. Não houve confronto entre policiais e os criminosos, que fugiram em direção ao sul de Minas Gerais. A polícia encontrou 5 carros usados pela quadrilha, 2 na zona rural de Mococa e 3 na cidade mineira de Guaranésia. As equipes da Polícia Civil aqui de Mococa e de Casa Branca seguem em busca de pistas da quadrilha. De acordo com um dos delegados responsáveis pela investigação, foram coletadas impressões digitais nas agências bancárias e nos carros, além de amostras de sangue e cabelo, o que deve ajudar na identificação dos criminosos. Enquanto isso, quem mora em Mococa espera mais tranquilidade por aqui. A gente espera mais tranquilidade, né? Poder trabalhar em paz, né? E que a população possa ter a segurança, né? Que a gente precisa, né? Gente, os ladrões continuam foragidos e os moradores de Mococa tentam voltar à vida normal, né? Não é fácil depois desse baita susto na madrugada de ontem. Como eu falei, um reflexo da ação dos criminosos está aqui. Muita gente que é correntista da Caixa Econômica Federal não pode ir ao banco porque o banco está fechado e aí a orientação é procurar uma lotérica. Em Mococa são 4 lotéricas, uma delas é essa de onde a gente fala ao vivo aqui no centro da cidade. Dá uma olhadinha aqui, como é que está a movimentação, olha o tamanho da fila. É realmente um reflexo, né, da ação dos criminosos. Lembrando que, né, a gente está na pandemia, tem que tomar cuidado com o distanciamento social ali. Em alguns momentos a gente percebe que isso não acontece, né? Mas enfim, vou conversar aqui com a Alessandra, a gerente da lotérica. Alessandra, então para quem precisa de atendimento, né, da Caixa Econômica Federal, a orientação é procurar a lotérica. Quais serviços são oferecidos então? Na lotérica a gente oferece os serviços de saque até R$3.000, pagamento de boletos, qualquer tipo de boleto até R$2.000, água, luz, telefone, enfim, toda a documentação. Inclusive o pessoal que vier para fazer esse tipo de transação, como saque, trazer o documento de identificação, o RG ou uma carteira de habilitação ou carteira de trabalho, tem que ser um documento com foto, somente a pessoa com o documento, para poder estar efetuando essas transações aqui na lotérica. De ontem para hoje, depois, né, da ação dos bandidos aqui, você realmente percebeu um aumento no movimento? Sim, teve um aumento sim. Na verdade, quinto dia útil sempre é movimentado aqui na nossa lotérica, mas com certeza teve um aumento grande sim. Tá certo. Obrigado, viu, pelas explicações ao vivo. Olha só, gente, nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Caixa Econômica Federal e a informação que foi passada pra gente... as lotéricas aqui na cidade, tá certo? E olha, o Banco Santander e também a Caixa estão avaliando os prejuízos provocados pela ação dos criminosos e não informaram ainda se a quadrilha conseguiu levar dinheiro dos cofres. Mas hoje cedo a nossa equipe de produção conversou com um dos delegados responsáveis pela investigação e esse delegado disse que foi levada assim uma quantia, só que o valor ainda não foi divulgado. Já o Banco Mercantil do Brasil divulgou uma nota afirmando que nada foi levado da
agência. Então é essa situação aqui em Mococa, a polícia trabalhando, tentando chegar aí a uma pista dos criminosos e a população aqui, os moradores, tentando voltar à vida normal, viu, Ju? É isso, depois do susto, né, Rafa? Obrigada pelas informações. E olha só, hoje em Jacuí, no sul de Minas, uma cidade ali a quase 50 quilômetros de Mococa, teve explosão de caixas eletrônicos. Na fuga, teve troca de tiros. A polícia descarta a ligação com o que aconteceu ontem em Mococa. As informações com a repórter Fernanda Marion. Boa tarde, Fernanda. A Polícia Militar de Minas Gerais descarta que a quadrilha que explodiu a agência bancária aqui em Jacuí seja a mesma que atuou nesta quarta-feira na cidade de Mococa e atacou 3 agências bancárias. Isso porque as armas e as munições são diferentes. Segundo o capitão Volpin da Polícia Militar de Minas, na ação desta madrugada, os suspeitos usaram pistolas 9mm e também espingardas calibre 12, enquanto que no interior paulista a quadrilha estava fortemente armada, inclusive com fuzis. Aqui em Jacuí, a ação criminosa aconteceu por volta da 00:30, durou cerca de 15 minutos. 4 suspeitos em uma caminhonete de cor clara estacionaram bem em frente a essa. E as pessoas, Newton, como é que elas crescem? Estacionaram bem em frente a esta agência bancária e colocaram explosivos dentro do banco. Os caixas eletrônicos ficaram completamente destruídos e, segundo informações iniciais, a quadrilha conseguiu levar parte do dinheiro que estava nesses caixas eletrônicos. O cofre principal da agência não foi aberto. Enquanto a ação acontecia aqui no centro, na agência bancária, outros 2 ou 3 criminosos, segundo a Polícia Militar, atiravam para o alto, inclusive nas proximidades do batalhão da Polícia Militar, para evitar que os PMs conseguissem sair para um confronto. A quadrilha conseguiu fugir, mas houve perseguição e no trevo da cidade que leva até a zona rural do município houve uma troca de tiros. Nenhum policial militar ficou ferido e os suspeitos conseguiram continuar a fuga. Inclusive, neste momento, as buscas continuam na zona rural entre Jacuí e Monte Santo de Minas. Policiais militares de várias cidades da região do sul de Minas apoiam esse trabalho, até mesmo o helicóptero da Polícia Militar do destacamento de Poços de Caldas. A população acordou assustada nessa madrugada. Moradores relatam que ouviram pelo menos 7 explosões aqui e ficaram muito assustados. Não é a primeira vez que essa agência é atacada, é alvo de bandidos, de criminosos. A Polícia Militar segue aí no encalço desses suspeitos e a Polícia Civil já começou o trabalho aí de investigação e espera as provas serem apresentadas na delegacia aqui do município. Fernanda Marion, de Jacuí, para o EPTV 1. Vamos falar agora de concurso público, as informações com o Rafael de Paula, da CBN Araraquara. Informações, gente, sobre o concurso do IBGE, né, Rafa? Boa tarde para você. Oi, Juliana, boa tarde para você. Para quem acompanha a gente aqui no EPTV1, o IBGE cancelou as provas objetivas referentes aos processos seletivos simplificados para os cargos de agente São Baséia do Monfort, do Rio de Janeiro. E 96% total de recursos destinados para o Censo Demográfico 2021 durante a votação do Orçamento Anual da União. A gente lembra que a previsão era que o censo fosse realizado no mês de agosto. Os aprovados nessas provas iam trabalhar nos levantamentos dos dados em visitas domiciliares. Trata-se, Ju, do segundo adiamento do censo que era previsto para 2020, mas por conta da pandemia isso não ocorreu. Essas provas estão suspensas, Ju, mas o processo seletivo de agente de pesquisa e mapeamento, que oferece 4 vagas temporárias para trabalhos de rotina na agência do IBGE Araraquara, não sofreu alterações. As inscrições para esse processo seletivo já se encerraram, porém o dia, local e horário das provas ainda seguem indefinidos e a gente segue acompanhando aqui, trazendo informações, viu, Ju? Tá certo, informação que interessa muita gente, né, Rafa? Obrigada, boa tarde para vocês aí da CBN. A seguir tem a previsão do tempo, mas já vamos ver como é que tá a cara dessa tarde aqui em São Carlos. Céu limpo, céu lindo, aliás, né? Termômetros chegando aos 29 graus hoje na cidade, sem previsão de chuva para hoje, mas claro que a gente traz mais detalhes daqui a pouquinho. Olha, a gente também traz as atualizações da pandemia pela nossa região. Os casos de Covid aumentaram muito em Casa Branca e é lá que está o João Vitor Nel. Diz aí, João. É
isso, Ju, e a gente percebe essa evolução, esse crescimento desde o começo do ano, né? Aqui já são quase 1.500 casos confirmados da Covid-19. Abril mal começou, já tem 3 pessoas que perderam a vida para a doença. Daqui a pouco a gente traz essas informações ao vivo, o que o município tem feito, inclusive, para poder conter o avanço da doença, né? Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo comercial, fica com a gente. Não, depois ele vem depois de uma vírgula, porque ele vem explicar algo que já foi falado. Aqui na JR Porcelanatos, nós temos o maior estoque à pronta entrega da região. Você vem, escolhe o porcelanato que mais gosta e leva na hora para casa. E ainda, paga tudo em até 12 vezes sem juros. Você tem a garantia do melhor preço. JR Porcelanatos, Santa Gertrude, São Paulo. Problemas de ereção, ejaculação precoce. A clínica Alphamed já ajudou milhares de homens a recuperar o desempenho sexual. Ligue agora, 3255-1299. Só de sentir esse cheirinho, bate logo a saudade de um estádio lotado em dia de decisão, meu amigo. Isso é ser apaixonados Futebol Clube. Oferecimento, Vita 10 anos. E tintas é Brasilux Tintas. Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Sabem Água, é claro. Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas e concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final. Alcatra com maminha, R$ 33,90. Frango a passarinho, Big Frango, R$ 8,95. Colchão duro, R$ 29,35. Nosso cartão pernil suíno no Sabe Ganhe, só R$ 12,90. Capa do compra filé friboi no Sabe Ganhe, só R$ 25,80. No Sabem Água tá combinado. Entre no site para saber como participar. Ariclenes caiu na real e arrumou um emprego de garçom com um filho. De cortar o coração, mãe. Não por ele estar trabalhando, mas o ar de resignação dele, a tristeza. Como se o papai tivesse desistido da vida. Desistiu nada, meu filho. Teu pai é duro na queda. Mas tudo que ele faz acaba no maior bafafá. Comigo não tem essa que o cliente tem razão, não. Eu trouxe tudo. Eu anotei, ele pediu, eu anotei e trouxe. Agora você vai engolir esse pão aqui. Vai engolir esse pão com linguiça que você pediu. Hoje vale a pena ver de novo. Em 17 cidades. As que tiveram mais vítimas foram São Carlos com 6 mortes, Araraquara e Rio Claro com 4 mortes cada. De ontem para hoje foram registrados 1.042 novos casos, novos infectados e no total já são 126.255 casos desde o começo da pandemia. Nesse período, 2.772 pessoas morreram por causa da doença. Casa Branca vem com um aumento bem expressivo de casos, fechou março com 3 vezes mais registros da doença do que em fevereiro. Só nesse mês já são 3 mortos por lá. João Vitor Nel está na cidade e tem as atualizações pra gente sobre esses casos e esse crescimento de registros por aí. Boa tarde, João. É isso, Ju, os números assustam, né? Porque a gente percebe que eles vêm crescendo. Passou da hora da gente tomar os cuidados que tem que ser tomados, né? Então eu vou falar aqui em números e mais uma vez lembrar que esses números são vidas. A gente não cansa de falar isso. Parece que vai ficando comum quando a gente coloca os números, né? Pra gente entender de forma cronológica. Em fevereiro, foram 82 pessoas que se infectaram na cidade, tiveram a Covid-19 e 4 pessoas morreram. Em março, no outro mês, como você disse, 3 vezes mais. A gente já tem um número de 280 infectados e 13 pessoas morreram. Olha esse aumento de um mês para o outro. Aí a gente vem para abril. Abril não tem nem 10 dias, a gente está no dia 8. As contas foram feitas até ontem, dia 7. Já são 3 mortes e 61 pessoas infectadas com a Covid-19. Quando a gente vai fazer um balanço desde o início da pandemia, quase 1.500 pessoas já tiveram a doença aqui na cidade, 35 pessoas morreram. A gente fala 35, a gente fala de 35, a gente fala de São Carlos, que tem um número muito maior. Pois é, mas a cidade tem pouco mais de 30 mil habitantes. Então esse número é alto. São pessoas, são vidas que se foram aí para essa doença que vem avançando cada vez mais. E a gente tem percebido também, junto com esse avanço, a doença cada vez mais forte, né? Eu e o Rodrigo Sargasso, a gente esteve na casa de uma pessoa hoje de manhã, que a gente gravou uma matéria para a segunda edição, que a gente vai passar agora, né, mais tarde. E vocês vão acompanhar. A mulher, ela é extremamente saudável, estava super bem. Ela, o marido e 4
filhos tiveram a Covid-19. Há 6 meses ela não consegue sair do oxigênio. Ela nunca tinha tido um problema pulmonar, nenhum problema no coração, mas ela está no oxigênio. A doença está avançando cada vez mais rápido e está sendo cada vez mais forte. A gente vai acompanhar agora uma entrevista tanto da diretora em saúde aqui da cidade quanto da vigilância epidemiológica, que elas contam como está a situação do município, por que esses casos têm aumentado e o que tem sido feito. A gente acompanha agora. Realmente estamos passando por um momento bastante crítico. Houve um aumento expressivo no número de casos, tantos confirmados. Isso é um número bastante preocupante e que nos deixa muito alertas nessa questão da disseminação da doença no município. A gente percebeu faixa etária mudando, né? Diminuiu a faixa etária, muitos casos de internações, notificações, procuras pelo PPA, né? Do pessoal mais jovem com sintomas um pouco mais fortes, né? Apresentando mais sintomas, né? Então a gente, né, tem seguido, né, o Plano São Paulo ali de retomada, essa fase emergencial, né? A gente tem seguido fiscalizações acontecendo, né? Festas, churrascos, aniversários, o comércio também, a gente está fazendo as fiscalizações, então elas estão acontecendo, porém a gente pede encarecidamente que a população entenda esse momento e contribua com a gente, né? Ficando em casa. Essa fase emergencial era justamente para diminuir a circulação das pessoas, né? No centro, na cidade em si, para que conter um pouco esse vírus, para que a gente consiga desafogar o sistema de saúde, que está bem complicado nesse momento. A gente também deu uma volta, andou pela cidade, que a nossa equipe está aqui em Casa Branca desde cedinho. Nós encontramos, claro, o comércio funcionando dentro das medidas que podem, lá com as portas baixas, atendendo as pessoas, né, nos carros, mas o que a gente presenciou também foram filas. Em 3 agências bancárias que a gente passou por aqui, tinha fila na porta. E a gente sabe que essas filas, por mais que a orientação é manter o distanciamento, infelizmente, muitas vezes isso não acontece, né? O sol, as pessoas tentando se abrigar, é complicado. Outra coisa que a gente viu por aqui, nós vimos pessoas de máscara na rua, sim. Só que, infelizmente, nós vimos também muitas pessoas sem máscara. A gente está na praça aqui da Matriz, que é a praça central de Casa Branca, e aí as pessoas, elas relaxam um pouco mais, né? Muita gente sentou por aqui, tirou a máscara, algumas até estavam em bancos diferentes, mas tinham famílias, assim, uma pessoa do lado da outra, teve um amigo que chegou para conversar com eles e, claro, baixaram a máscara. A gente sabe que parece uma bobagem, mas é assim que as pessoas se contaminam. É assim que as pessoas pegam a Covid-19, levam para dentro de casa e contaminam os pais, os avós, as pessoas que amam, né? Então a gente precisa ficar atento, né, Ju? Já passou da hora da gente ter que vir aqui e falar que é importante usar máscara no rosto. Incomoda? É ruim? É complicado? Incomoda. A gente quer essa liberdade de volta o quanto antes, mas essa liberdade só vai vir se a gente antes fizer a utilização da máscara, se cuidar. A doença é invisível, a gente não consegue saber se ela vai atingir a nossa família ou não vai atingir a nossa família, mas o que a gente pode fazer é tomar cuidado para que isso não aconteça, né, Ju? É hora da gente fazer a parte da gente. Estamos percebendo aí todas as cidades com um crescimento absurdo. Se a gente não fizer nada, a situação só tende a piorar, né? Pois é, isso mesmo, João. E esse relato seu, né, do que você tem visto, das pessoas e filas, isso é muito comum, infelizmente, em várias cidades aqui da nossa região. Ontem, São Carlos estava numa situação de muitas filas, né? Acabamos de ver Mococa, está numa situação mais diferente, porque a caixa está fechada, mas mesmo assim, muitas filas nas lotéricas. E é isso, né? Evita, tenta em outro horário, espera mais alguns dias para evitar essa situação. Obrigada, viu, João? Até mais. Ontem, São Carlos confirmou mais 6 mortes por Covid e 3 eram idosos que moravam num abrigo que está com o surto da doença. Essas informações agora ao vivo, Flávio Mesquita, da CBN, atualiza pra gente. Boa tarde, Flávio. Oi, Ju, boa tarde para você também, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, situação bastante difícil, né, complicado, todos esses registros de Covid-19 na nossa região. O abrigo de idosos Dona Helena Dornfeld, como você comentou, comunicou ontem nas próprias redes sociais mais 3 moradores que morreram por Covid-19. No total, 6 idosos já morreram nas últimas semanas. A gente lembra que esse lar de idosos, além de vários funcionários também. Tivemos essas 6 mortes e 4 idosos ainda permanecem internados. Os demais continuam na instituição, estão isolados, estão sob cuidados
do médico particular do lar de idosos. Uma informação positiva em meio a tudo isso, Juliana, é que quase todos os funcionários que estavam afastados por conta de testarem positivo já retornaram ao trabalho, já estão dando apoio, dando assistência neste momento complicado. Aí eles mantiveram o isolamento e agora já retornando às atividades. Todos os funcionários, inclusive todos os idosos também, já tomaram a primeira dose da vacina. Eles foram imunizados com a vacina AstraZeneca e vão tomar a segunda dose até o início de maio. Em razão de toda essa situação lá no lar de idosos, uma informação importante é que o lar está pedindo doação de vários produtos. Inclusive hoje nas redes sociais eles estavam pedindo água de coco e isotônicos. Todas as informações podem ser obtidas no próprio telefone lá do lar de idosos Dona Helena Dornfeld. O telefone é o 3416-1567, liga e tem todas as informações de como fazer doações importantíssimas neste momento. Com certeza, Flávio, quem puder, né, que ajude um pouquinho com o que tem, que não vai fazer falta em casa, pode ajudar outras pessoas. E aí, o lar de idosos precisando muito dessa boa ação dos moradores aqui de São Carlos. Obrigada, viu, Flávio? Até amanhã. Hora da previsão do tempo. Heloísa Zaru com a gente hoje. Boa tarde, Elo. Oi, Juliana. Quinta-feira inicia o tempo seco, que deve ficar assim até o fim de semana, pelo menos. Olha a previsão para São entre 29, 30 e 31 graus. E aqui, nada de chuva. Uma área de alta pressão predomina em todo o estado de São Paulo. Esse sistema gira no sentido anti-horário e inibe a formação de nuvens de chuva. Começou aqui no litoral, mas está afetando todo o nosso estado. A nossa imagem de satélite mostra que está tudo muito limpinho para toda a nossa região. Só tem um pouco de nuvem aqui mais acima em Minas Gerais, mas para cá em São Paulo, tudo muito limpo, né? Prato cheio para amplitude térmica ser grande. Olha só a diferença entre a mínima e a máxima para Araraquara. Chega a 14 graus hoje, máxima de 30 graus. Para o pessoal de Rincão, mesma situação, 14 graus de diferença, a máxima chega nos 31. Em Itirapina, situação parecida, 14 graus de diferença, termômetros hoje entre 16 e 30 graus. A baixa umidade do ar também começa a aparecer, pode ficar abaixo dos 30%. O nosso mapa já está ficando bem amarelado. O ideal é aqui, ó, mais azulzinho, acima dos 60%, 65%. E outro alerta é para o índice ultravioleta, tá bem na divisa entre muito alto e extremo, aqui, ó, entre o vermelho e o lilás. Então todo mundo tem que reforçar a proteção solar. Agora a gente mostra uma reclamação que chegou pelo nosso WhatsApp. Em Araraquara, um terreno com mato alto está preocupando os moradores. Temos imagens, viu, que foram enviadas pelo Edemilson. Esse terreno, ele fica na rua Marriba Baixa, no Jardim das Flores. E ele contou que já reclamou várias vezes na prefeitura sobre a falta de iluminação também lá no bairro, falta de sinalização para controlar excesso de velocidade dos motoristas. Vamos então às respostas da prefeitura. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos disse que até o final de abril, as obras de troca de iluminação pública vão ser feitas, começando pelo Jardim das Hortênsias e aí vai seguindo para os demais bairros. Em relação ao excesso de velocidade, a Coordenadoria de Mobilidade Urbana disse que já concluiu um projeto de instalação de redutores de velocidade e que o serviço deve ser feito nas próximas semanas. Vamos continuar acompanhando com certeza esse problema aqui no IPTV1, porque está perigoso, né? Vamos para o nosso calendário. Hoje, quinta-feira, dia 8 de abril, a gente vai dar 3 meses para a prefeitura resolver toda essa situação lá no Jardim das Flores. Tem que roçar o mato, tem que trocar a iluminação, tem que instalar os redutores de velocidade. Então, 3 meses. Hoje, dia 8 de abril, vamos lá para julho. Então, a gente volta a falar sobre esse assunto, esse problema lá no Jardim das Flores, no dia 8 de julho. Ó, já tem até outro prazo vencendo lá, tá vermelhinho aqui no nosso calendário. Mais um para a gente anotar, então,
e continuar acompanhando. E se você está com algum problema aí na sua cidade, no seu bairro, faça como os moradores fizeram. Faz imagens, faz com o celular deitado, manda para cá. Nós vamos mostrar aqui no EPTV1, vamos mostrar a sua reclamação e vamos atrás de uma resposta. Número na tela para você, já anota na agenda do celular, 99643-5959 DDD 16. Vamos fazer uma pausa no EPTV1? Continua comigo, depois do intervalo, informações sobre vacinação contra a Covid. De acordo com o vacinômetro, mais de 240 mil pessoas já tomaram as doses aqui na nossa região. Tem novidade para agilizar o cadastro da vacina lá no site Vacina Já. Agora vai dar para fazer pelo WhatsApp. As explicações daqui a pouquinho, não saia daí. A Crepes faz tudo por você. E aqui você tem preço justo e parcela como você precisar. Uma enorme variedade de produtos à pronta. O melhor produto para sua casa. Preço justo, parcelamento flexível e uma imensa variedade. A pronta entrega? A Crepes faz tudo por você. Em Araras, Limeira, Porto Ferreira e Piracicaba. Ursari Imóveis, casas, terrenos, apartamentos e os grandes lançamentos imobiliários. Ursari Imóveis. A minha jornada no empreendedorismo começou pequena. Hoje a BR Goods é referência no mercado de cortinas hospitalares. Com a consultoria da Dell Technologies, tenho as soluções para poder focar no meu negócio. Sorria, pra economia já o serve. Linguiça suína Perdigão, 13,85 kg. Vem economizar. Na hora de construir ou reformar, Catefer Ferro e Aço é o seu lugar. 20 anos de tradição, atendendo Rio Claro e região com uma linha completa de aço para construção civil e indústria. Pagamento facilitados. Catefer Soluções em Aço. Jonas aumenta a proposta para que o irmão seja o doador para a gravidez de Cris. R$1 milhão, valor redondo, que pode dar a importância de um acordo que seja favorável para você e também seja benéfico para mim. E a decisão de Lourenço vai cair como uma bomba para Celina. Fala de uma vez o que é que você quer. Bom, eu quero aceitar a proposta do meu irmão. Hoje, a vida da gente. De volta, nosso assunto agora, a vacinação, né? A vacina que é a grande esperança para conter a pandemia. Da semana passada para cá, foram aplicadas na região mais de 29 mil doses. E o que a semana passada. No total, na nossa região, mais de 242 mil pessoas já foram imunizadas, pelo menos, gente, com uma dose. Mais de 86 mil receberam também a segunda dose. Só que tem algumas cidades que o ritmo da vacinação ainda está muito lento e a gente separou aqui as que menos vacinaram proporcionalmente à população. A que menos vacinou foi Santa Gertrudes. A gente vai acompanhar aqui os dados, só 6,95% da população. Na cidade, 1.903 pessoas receberam a primeira dose, 555 receberam a segunda. Na sequência de Santa Gertrudes vem Ibaté e por lá 7,46% da população foi imunizada. 2.646 pessoas receberam a primeira dose, 942 receberam a segunda dose. Depois de Ibaté vem Santa Lúcia, tá lá, terceira cidade da nossa região que menos vacinou, 8,4% da população, 744 pessoas que receberam a primeira dose, 236 pessoas que já estão imunizadas com a segunda. Divinolândia continua liderando o ranking das cidades que mais vacinaram proporcionalmente. Por lá, 19,66% da população está imunizada com pelo menos uma dose. E a gente traz um destaque de Santa Rita do Passa Quatro. Ela foi a cidade que mais evoluiu no nosso ranking. No dia 1º estava em 4º lugar, atrás de Divinolândia, Santa Cruz da Conceição e São João da Boa Vista. Agora subiu para o 2º lugar, já imunizou 17,41% da população. Por lá foram aplicadas mais de 6 mil.
Foram aplicadas mais de 6.800 doses da vacina. O governo do estado fez uma parceria inédita com o WhatsApp para o pré-cadastro da vacinação contra a Covid. Mais uma ferramenta, né, Fê, para facilitar esse pré-cadastro. Fernanda Ribeiro está aqui ao vivo com a gente, explica passo a passo. Boa tarde, Fê. Já até aderi aqui, viu, Ju? Boa tarde para você, a todos que acompanham a gente aqui no IPTV1. Falar de vacina já é coisa boa, né? Uma grande esperança, esperança que em breve vai chegar aos nossos braços. Tomara, vamos esperar. E a tecnologia, ela ajuda a facilitar aí, né, o nosso acesso à informação e também ao Vacina Já. O que é o Vacina Já, na verdade? Ele já existe, está aqui, olha só, é um site muito bem conhecido, muita gente conhece. Por quê? Porque a pessoa, antes de vacinar, tem que fazer, entre aspas, pode fazer um cadastro com as informações, como CPF, endereço, todas aquelas informações importantes. E isso facilita muito na hora da vacinação em relação a tempo. É obrigatório? Não, gente, não é obrigatório, a gente já falou isso aqui no IPTV1, mas dá mais agilidade à vacinação. E tudo que tem ali, agora é possível fazer aqui, olha só, no celular. É como se fosse uma conversa com um robô pelo aplicativo. Eu já vou dar o número, você salva na sua lista de contatos com o nome que você quiser. Eu salvei como Vacina Já, que é o 11 95 220 2923. Vou repetir porque esse número é importante. 95 220 2923. O código de área é 11. Aí você vai conversar com uma conta robô. Aí você manda, por exemplo, um oi e já vem um tanto de opção aqui para você se informar. E um deles, a letra D, é fazer o pré-cadastro para vacinação. Então, conforme forem avançando as faixas etárias, é importante que a pessoa faça esse pré-cadastro, como eu disse, para garantir agilidade ao processo de vacinação. Mas tem muitos outros serviços. Tem, por exemplo, aqui, tira dúvidas sobre o robô e vai tendo mais informações. Tem uma letrinha aqui que, se você clicar a letra H, confira as últimas fake news verificadas pelo governo do estado de São Paulo. Afinal de contas, fake news, como chega bobeira pelo WhatsApp, né? De repente é o momento da gente ter informação correta. Repetindo aí, 11 95 220 2923. Esse mecanismo, essa ferramenta é importante até para fazer o pré-agendamento da vacina, Juliana. É isso, também já vou aderir com certeza, Fê. Obrigada, viu? Bom trabalho para você, até mais. Sobre o ritmo da vacinação, Santa Gertrudes informou que recebeu até agora 2.744 doses, que correspondem a 10% da população, e que 7% dessas pessoas já foram à primeira dose, o restante para a segunda dose. Nós procuramos as prefeituras de Ibaté, Santa Lúcia, mas até agora nós não tivemos retorno. O Instituto Butantan suspendeu o invase de doses da vacina Coronavac. É por causa de um atraso na chegada de matéria-prima vinda da China. Segundo o diretor do Instituto, o carregamento estava previsto para esta quinta-feira, só que agora só deve chegar na próxima semana. Dimas Covas esclareceu que o processo de invase foi suspenso há 10 dias e que, mesmo assim, o cronograma de entregas da vacina ao Ministério da Saúde está mantido. Mudando de assunto agora, falar um pouquinho de economia, o dólar já passou dos R$ 5,60. E a alta da moeda americana pesa muito, sabe aonde? No nosso bolso. O orçamento fica ainda mais apertado porque o dólar interfere no preço do gás de cozinha, nos combustíveis, nos pães e em muitos outros produtos que fazem parte do nosso dia a dia. A vulnerabilidade do usuário. Mercado, gasolina, tudo. A lista é grande e variada. A cotação do petróleo no mercado internacional é em dólar. Se ele está alto, o preço do gás de cozinha sobe e dos combustíveis também. Todo mundo já percebeu que está gastando bem mais para encher o tanque. Bem mais caro. O jeito é andar a pé. É andar a pé, tem que usar mais também. O dólar também interfere nos remédios. Muitos insumos usados nas fórmulas são importados e as farmácias já repassaram um aumento de 10% para os clientes. Os alimentos também deixaram as contas mais pesadas. A valorização da moeda americana, por exemplo, fez o
Brasil aumentar as exportações de arroz e carne. A quantidade diminuiu no país e os preços dispararam. Além disso, esse consultor de agronegócios explica que o dólar deixou o custo de produção no campo mais alto. A base dos insumos que fazem uso ali como fertilizantes, defensivos, todos os tratos culturais que são necessários na agricultura para que você possa ter uma produção e uma produtividade mínima esperada pelo agricultor são de origem importada. E essa importação automaticamente é exposta a essa oscilação cambial. Assim você tem um insumo que já encarece todo o sistema de produção, o que vai significar lá na frente um alimento um pouco mais caro. Nem o pãozinho nosso de cada dia escapa. A base da receita é a farinha de trigo, que vem do vizinho Argentina. A negociação é feita em dólar. Se a moeda sobe, o quilo fica mais caro. Como já tem 1 ano e meio de pandemia, esse aumento ele vem assim muito singelo. Então não é algo que você fala, pagava X, estou pagando 2X. Mas como ele vai sendo repassado semanalmente, mensalmente, isso já se torna há mais de 12 meses, sim, é muito significativo. A gente tem Mas, Sara? Sim, é muito significativo. A gente tem um aumento de mais de 10% no valor do quilo da farinha. E não é só o pãozinho. Outras delícias da padaria também são feitas com farinha e sofrem as consequências. É uma cadeia infinita, porque você aumenta essa sua farinha, se você precisa repassar ela, você vai repassar no pão de hambúrguer, nos nossos brioches, por exemplo, e a hamburgueria vai ter que repassar para o consumidor. De maneira geral, o consumidor fica exposto a essa variação cambial das mais diversas formas, mas a única ferramenta que nós consumidores temos é fazer essa comparação de custo-benefício dentro dos produtos que nos são oferecidos com determinadas qualidades mínimas esperadas por nós. Esporte agora no EPTV1, porque o time de Araraquara voltou para as quadras pela Liga de Basquete Feminino no último domingo. Foi até Santa Catarina e venceu o Blumenau. O destaque ficou por conta da armadora Tainá Paixão, que fez quase 1/3 do total de pontos da equipe. Mulher sério, focada. Mas dá um sorriso aí, Tainá. Agora sim. Tá ou não tá feliz? É, e não é pra menos. Enquanto a gente explica o motivo, a Tainá vai fazendo o que sabe de melhor. Sexta. A armadora do basquete de Araraquara brilhou contra o Blumenau de Santa Catarina no último domingo, na Liga de Basquete Feminino. Fez 21 pontos na vitória por 78-69. Foi assistindo o jogo. Foram 4 cestas da linha de 3 pontos, 3 acertos de 2 pontos e incríveis 10 lances livres certeiros, a maior pontuação na carreira. O recorde é só da Tainá. Ela marcou os 28 pontos, quase 1/3 do total na vitória contra o Blumenau. Ainda assim, ela faz questão de lembrar que basquete é um esporte coletivo. Se não é a equipe fazer todo o trabalho, acaba que não sobra nada para um para o outro. Então, todo mundo tem que fazer a sua parte e aí isso vai fazendo que os números de todo mundo vai crescendo. Será que o discurso da jogadora tá alinhado com o do técnico? Ninguém consegue nada sozinho no basquete. Ele já vai nem o técnico, nem as jogadoras. Um depende do outro. A gente fica feliz que uma atleta pôde desempenhar isso e ela tem potencial de fazer isso sempre. Espero que ela continue batendo seus recordes. E todas nós, as jogadoras, a comissão técnica, essa está envolvida no trabalho para melhoria de áreas possível. Acho que o coletivo tem que eu falo para elas, o coletivo a dificuldade vai aparecer. E é com esse cruzamento que o Araraquara está invicto na temporada. É o único time com 100% de aproveitamento, 2 vitórias. Agora é manter o foco, porque a temporada só está começando. As meninas vinham daquele tempo parado pós-pandemia, pós-parada de pandemia, né, que demorou a encaixar. A gente veio para janeiro começar os trabalhos muito bem, então a equipe está colhendo esses frutos que a gente plantou, né? Então acho que o início é animador, mas a gente tem que ter os pés no chão, que é um campeonato muito difícil, muito equilibrado, e foram apenas 2 rodadas ainda.
O próximo jogo do Araraquara está marcado para o dia 24 contra o Santo André. Agora a Maria Júlia Coutinho conta pra gente quais são os destaques do Jornal Hoje de logo mais. Olá, no Jornal Hoje, todas as informações sobre a prisão da mãe e do padrasto do menino Henri, de 4 anos. Os investigadores encontraram provas de que a criança foi agredida e não sofreu um acidente, como o casal dizia. Os dois devem ser indiciados por tortura e homicídio duplamente qualificado. A Anvisa autorizou os testes clínicos de mais uma vacina contra a Covid no Brasil. O imunizante é produzido em parceria por 2 farmacêuticas do Canadá e do Reino Unido. O Butantan suspende o invase da Coronavac por causa do atraso da matéria-prima, mas mantém o cronograma de entregas. 7 em cada 10 hospitais particulares do país estão com grave escassez de insumos essenciais para o tratamento de pacientes com Covid. Também é grande a preocupação com o abastecimento de oxigênio. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento sobre a presença de fiéis em missas e cultos e as primeiras medidas anunciadas pelo presidente americano Joe Biden para combater a violência com o uso de armas. É a 1h25, horário de Brasília. Eu te espero. A seguir, hoje é dia de fazer da sala de casa um cineminha e a dica de hoje é um festival de curtas online com mais de 200 filmes. E tem reportagem para dar um respiro com tantas notícias pesadas. Mesmo estando na linha de frente, uma enfermeira da Santa Casa de São Carlos encontra tempo e inspiração para fazer poesia. Fica comigo que o EPTV1 volta já já. Agora eu vou te mostrar como é que se faz o famoso molho da Ana Maria. Primeiro você tem que escolher com cuidado o molho. Aí estudar, pesquisar, olhar, experimentar. A melhor combinação. Mamãe mandou. É esse. Esse é o famoso molho da Ana Maria. Mas você também pode ter o molho do João, da Carla, do Enzo, da Isabela. O seu molho é do coração, é predileta. Gente, dá uma olhada nisso aqui. O maior estoque do Brasil com as melhores marcas. Só aqui no Bocão e o preço está imbatível. Venha conhecer, estamos abertos das 8 às 20 horas. Bocão Pisos, o maior shopping de pisos e porcelanatos da região com o menor preço do Brasil. Santa Gertrudes. Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Savem Água, é claro. Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas e concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final. Alcatra com maminha, R$ 33,90. Língua passarinho e branco, R$ 8,95. Colchão duro, R$ 29,35. No nosso cartão Pernil Suíno, no Sabe Ganhe, só R$ 12,90. Capa do Bom Filé Friboi, no Sabe Ganhe, só R$ 25,80. No Savem Água tá combinado. Entre no site para saber como participar. Hoje, depois do Jornal Nacional, Elma sequestra o filho de Camila e Danilo. Ela é maluca, mas ela não vai fazer nada com o nosso filho. Como é que você vê certeza? Penúltimo capítulo de Amor de Mãe. Em seguida, tem mais uma liderança em jogo. Quem vai ganhar a coroa no BBB? Logo depois, Sara é feita refém pela milícia como um plano para atrair Micael. Isso vai acabar quando o Custódio deixar de ser governador. Vou tentar te matar. Último episódio de Arcanjo Renegado. Quinta-feira tem dicas de cinema e a de hoje é muito legal para você curtir em casa. Até o dia 17 está rolando um festival de curtas online com mais de 200 filmes. Não importa o assunto nem o gênero preferido, em Cena Cinema de hoje é dedicado aos curtas-metragens. São os filmes produzidos com no máximo 30 minutos. Até o dia 17 de abril, esse festival... Deu uma murchada nessa barriga, hein? Ai, aqui! A sua não murcha não, você seleção pra gente curtir de casa, sem pagar nada. Eu sou um produtor de festivais do formato presencial, mas senti que não estava mais fazendo sentido simplesmente transformar os festivais presenciais, que são do encontro, né, em formato virtual. Mas esse se tornou um projeto perfeito para ser virtual, porque os filmes já estão disponíveis, a gente faz essa seleção, os curadores comentam os filmes, então ele funciona quase como uma plataforma
de exibição de curtas. Ao todo, 21 convidados entre diretores, atores, produtores de filmes selecionaram mais de 290 títulos. Filmes que são muito bons e que estão por aí escondidos na internet. Então, teremos aí 63 sessões de curtas, são vários curtas, mas principalmente na última leva aí, da última década, mas o diferencial é o formato das sessões, assim como cada curador pensou uma forma de encaixar os filmes dentro de uma sessão. Então, filmes de terror, filmes sobre o meio ambiente, filmes sobre mulheres, né, empoderamento feminino, filmes sobre negros, enfim, vários temas que unem esses curtas. Desses 21 curadores, temos 2 que são de Campinas. A Mariana Maurer, que organiza a Mostra Audiovisual de Campinas e a Mostra Diva-se, e o Maurício Squarice, que é do Núcleo de Animação Experimental de Campinas. O Vitor, que também é professor de cinema, lembra que os curtas-metragens oferecem a qualidade da indústria cinematográfica, mas com uma resposta mais rápida. E o formato virtual exigido pela pandemia combinou com o projeto. Acho que o curta sempre ficou nesse lugar, buscando o seu lugar, né? E com a chegada da internet, essa coisa dos vídeos mais curtos, da busca por um cinema que é mais rápido, eu acho que o curta pode muito bem se encaixar aí. Mas a gente quis trazer também esse olhar de sessão, porque aí eles formam uma coisa conjunta, né? Você tem, 3 ou 4 curtas juntos e você pode sentar e assistir 1 hora de sessão, por exemplo, 1h30 de sessão. O Curtaflix vai até o dia 17 de abril, mas depois parte da Cinelist permanece disponível no site do festival. Tá aí, dica pra gente curtir em casa, em segurança, com a família, né? E aproveitando que tem muita gente em casa nessa quarentena, né? Que parece que não acaba nunca. E claro que a gente separa algumas fotos que estão chegando, que são sucesso aí na sua cidade, que você faz, que faz aquele sucesso, manda aqui pra gente. Gosta de pamonha? Oh, delícia, hein? Muita gente que gosta de pamonha, um prato que faz muito sucesso. Essa é a pamonha da tia Si, lá de Tapiratiba. Foi lá, fez uma foto e compartilhou com a gente. Muito obrigada. Agora, gente, um bolo de pitaia. Já viu? Já tinha visto? Pitaia já não é tão comum, né? Agora, o bolo, olha só como ficou bonito. Essa receita é da Flávia Samogin, lá de Santa Rita do Passa Quatro. Valeu, Flávia. Vamos para uma torta agora em formato de girassol, a torta que é da Gisele Amarante de São Carlos, torta recheada com frango, tá bonita, hein? Tá bem recheada, valeu, Gisele. Lá de Rio Claro, doce que faz sucesso lá na casa dela. Obrigada, Isilda. Tá aí as receitas. Continuem participando, hein? Bom, na correria rotineira dos hospitais, um respiro. Entre um atendimento e outro, ali mesmo nos corredores, uma enfermeira da Santa Casa de São Carlos encontra tempo e também encontra inspiração para escrever palavras de esperança para quem está passando por um momento tão difícil. A enfermeira mostra o seu lado poetisa para cuidar não só do corpo, mas também da alma de quem precisa. Nas páginas de um livro, palavras transformadoras. Que moça feliz, que sorriso contagiante. Mulher forte, guerreira, mulher apaixonada e eletrizante. E no meio de tantos versos, uma poesia feita sob medida, especialmente para Júnia. Poderia se chamar flor, sol, felicidade ou alegria. Poderia ser sorriso ou inspiração. Mas se chama Júnia, que por onde passa, vive com emoção. Ela ganhou o presente de uma enfermeira. Tinha acabado de sair da cirurgia e meu marido passou por ela pediu meu telefone para ele
e falou que ela entraria em contrato comigo. E aí depois, quando eu conheci ela no pós-operatório, e aí depois de 3 dias que eu já tinha vindo embora para casa, ela me enviou a poesia. E foi uma coisa muito linda, inesperável. Chorei horrores, mas foi muito gostoso, foi muito bom. Foi muito gostoso, foi muito bom. Júnia fez uma cirurgia para retirada de um câncer de mama. O tratamento humanizado, com a ajuda de palavras de conforto, fez a diferença para ela superar este momento. Você conhecer a pessoa numa hora tão difícil e você nunca viu a pessoa na sua vida e ela te transmite aquela felicidade, aquele amor, aquele afeto. Então, assim, eu não estava sozinha, tinha mais gente passando pelo mesmo problema. E essa poesia para mim foi só um ato de bondade, de gratidão e carinho. É um trabalho lindo dela. As palavras que deram força e coragem para Júnia vêm transformando outras vidas. E tudo começou aqui na Santa Casa de São Carlos. Ideia de uma enfermeira dedicada, que não se contenta em apenas cuidar do físico dos pacientes, mas faz questão de amparar a alma de quem luta pela vida. A prova de que a poesia no hospital também é de São Carlos. Ela acaba de lançar um livro com as poesias feitas para os pacientes. A dor vai passar, a vida vai melhorar, você vai voltar a sorrir, você vai voltar a sonhar. Rosiele sempre foi apaixonada por poesia. Desde sempre escrevi poesia, desde a infância, adolescência, ensino médio, sempre escrevi poesia. Depois que eu me formei, quando eu vim trabalhar aqui na Santa Casa, a gente teve um paciente e eu tive espaço para ler poesia para esse paciente e era assim bem interessante por causa que ele gostava bastante. Eu nunca escrevi uma poesia para esse paciente. Eu comecei a escrever posteriormente aqui nos corredores dessa unidade. Eu escrevi minha primeira poesia para uma paciente, era um adolescente, e aquilo foi tão bonito, foi tão gostoso porque me tocou profundamente. E aquilo me motivou a continuar escrevendo para os outros pacientes. Foram muitos outros. Quando a vida estiver difícil, quando a força acabar, quando não houver saída, dê vontade de chorar. Pare, respire fundo, não deixe de lutar. Se a dificuldade for grande, e se não puder ver o caminho, se os problemas surgirem como pedras e espinhos, pare, respire fundo e insista mais um pouquinho. Um dos sortudos foi o Felipe, que ficou internado depois de passar por uma cirurgia. Os versos da enfermeira ajudaram o rapaz a recomeçar. Não sei nem como que agradecer esse povo aí. Eles merecem muita coisa aí, mas muito mesmo. Que Deus abençoe muita vida. Ai, nem sei o que falar, tudo que eu sofri aqui nessa cama. Eu pensei que eu não ia mais sair daqui. Mas Deus é bom e eu já estou indo pra casa. Aí a gente comentou sobre o livro dela e já tinha saído o livro, eu não imaginei que ela fosse pensar em fazer uma poesia por ele. E pouco dia que a gente conversou. Hoje, Rosiele trabalha em outras áreas do hospital, mas ela já atendeu pacientes com Covid internados na enfermaria. Hoje me dá a possibilidade de tocar a vida das pessoas, a diferença na vida delas. Você não vai comer? Então, assim, toda vez que eu escrevo, é com o intuito de melhorar a vida dos outros, de dar conforto, de dar amor, de trazer esse afeto, esse acalento através das minhas palavras. O primeiro fruto desse trabalho está pronto, mas ela não vai parar por aí. A dedicação como enfermeira e o talento como poetisa vão continuar mudando a vida de muito mais gente. Parar ali 5 minutos, conversar com a pessoa, oferecer uma palavra de conforto, oferecer seu apoio, seu ombro amigo, uma palavra de esperança, tudo isso também está envolto no cuidado e está envolto na recuperação da pessoa. Até porque os seres humanos, eles são seres que não é só o físico, é o físico, o mental, o espiritual. E nós, como enfermeiros, nós temos a capacidade e a obrigação também de estar dando esse cuidado. Ele não é um monte, né? Tem um monte que vive na internet. A capacidade e a obrigação também de estar dando esse cuidado holístico, né? Tendo em vista todas as partes do corpo, todas as partes do ser humano como um todo.
Lindo exemplo, né? Bom encerrar o EPTV1 assim. E já aproveito e lembro você que se você tem uma história legal como essa, para acalmar o nosso coração nesse tempo tão difícil que a gente está passando, manda aqui pra gente que a gente quer mostrar no EPTV1, trazer um pouco de leveza para o nosso jornal. Envia direto para o nosso WhatsApp, 99643-5959. O DDD aqui é o 16. Nossa produção entra em contato com você. Conta uma história boa pra gente. Vamos alegrar um pouquinho o EPTV1, dar bons exemplos, né? Olha, e se você não conseguiu ver alguma informação do EPTV1 de hoje, ou quer rever alguma reportagem que a gente já exibiu aqui, o EPTV1 fica por aqui. Desejo para você uma ótima tarde. Amanhã, gente, sexta-feira, vou estar aqui te esperando. Até lá, viu? Boa tarde.